Gênesis capítulo 5, versículo 24. Diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vou repetir: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Você pode dizer amém? Diga comigo assim: Senhor, eu quero andar contigo. Sabe, irmãos, eu quero falar sobre esse assunto hoje, e quero ser bastante simples nas colocações, porque eu quero que o irmão entenda que andar com Deus é possível. Eu vou repetir: eu preciso que você entenda que andar com Deus é possível. Eu estava falando com Deus hoje à tarde, agora à tardinha, que eu não quero pregar o evangelho novelesco, utópico, inalcançável. A pregação é linda, mas é para os homens da Bíblia, é para os personagens da Bíblia. Não quero isso. Eu quero falar de um relacionamento de amizade com Deus, e eu sei que ele pode ser construído. Você devia dizer amém. Um relacionamento de amizade com Deus pode ser construído. A Bíblia Sagrada fala muito pouco de Enoque. Me parece que ele só é mencionado aqui em Gênesis. Depois ele volta a ser mencionado lá no livro de Jeremias, quando o Senhor faz menção de grandes intercessores da história de Israel. Depois Enoque é mencionado outra vez na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. E o apóstolo Judas, na sua epístola, que faz uma menção rápida de uma visão que Enoque tivera. É muito interessante que Enoque figure entre os heróis da fé e seja um exemplo a ser seguido por nós, visto que Enoque nunca curou um paralítico, Enoque nunca colocou um mudo para falar. Não há nenhum relato de que Enoque tenha ganhado uma nação para Deus. Enoque não abriu o mar, Enoque não parou o sol, nem a lua. Enoque não venceu grandes batalhas. A Bíblia não faz menção de nenhuma proeza extraordinária de Enoque, mas ele é mencionado aqui em Gênesis e posteriormente na galeria dos heróis da fé por um único fato: ele andou com Deus. Ele desenvolveu uma relação pessoal com Deus. Para Enoque, o relacionamento com Deus não foi o resultado de uma preleção religiosa, de algo impossível de ser alcançado. Para ele, andar com Deus se tornou prático. E é muito interessante que a prova de que esta experiência não era exclusiva para Enoque, mas é possível para outros, é que a Bíblia faz menção de outras pessoas que também andaram com Deus. Gênesis capítulo de número 6, por exemplo, versículo 6, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. É uma forma de indicar que Noé tinha uma experiência de intimidade, de relação pessoal com o Senhor. Quando a Bíblia fala de Abraão, o patriarca, o pai da fé, a Bíblia Sagrada não diz em nenhum momento que Abraão andou com Deus, mas diz que ele era amigo de Deus. E a amizade entre Deus e Abraão tornou-se uma amizade tão íntima, tão real, que quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor diz assim:
poderia eu fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Gênesis 19. Nota que não é Abraão que questiona Deus, não é Abraão quem cobra de Deus alguma coisa, é o próprio Deus que valoriza a relação que ele tem com Abraão e diz: eu não posso fazer isto sem me comunicar com o meu amigo. Estamos falando de um nível de relacionamento pessoal. A Bíblia Sagrada, falando de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14, e a menção ou a citação é repetida em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a Bíblia Sagrada diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isto fala de amizade, de relacionamento e de proximidade ao Senhor. De Moisés, a Bíblia não diz que Moisés andou com Deus, mas veja o que a Bíblia diz, Êxodo 33, 11: e fala o Senhor a Moisés a face. Você acha que esse camarada andava com Deus? E é interessante que a expressão face a face ali não indica cara a cara, como a gente normalmente menciona e prega. Face a face ali é testa a testa, ou seja, o rosto de Moisés colava no rosto de Deus e ele conversava com Deus testa a testa, tete a tete, olho no olho, fisionomia com fisionomia, o que indica um nível de proximidade extraordinário. Então, eu vou defender nesta noite que é possível para mim e para você andar com Deus. Tá. Se é possível andar com Deus, então o que eu preciso fazer para conseguir isso, pastor Josué? Não é preciso virar anjo. Não é preciso se tornar monge, se isolar do mundo e se esconder num mosteiro. Não. Existem alguns posicionamentos que nós precisamos tomar se nós queremos a experiência de andar com Ele, e eu tenho certeza que hoje à noite pelo menos uma pessoa vai sair daqui decidida a andar com Deus. Quem é essa pessoa? Ok. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer para andarmos com Deus é desistirmos de andar segundo o nosso coração. Quando você decide andar com Deus, a primeira coisa que você abre mão é da direção da sua própria vontade. É não deixar mais que o seu coração seja o seu guia. O seu guia e o seu mestre a partir de agora é o Senhor, e você aceita a vontade dele. Ou seja, toda decisão a ser tomada, todo projeto a ser executado, a primeira coisa que você faz é colocar diante de Deus e dizer para Ele: eu quero a tua direção. Se não for a tua direção, o Senhor não precisa permitir que aconteça. É meio chato fazer essa oração, porque quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós dizemos que é o diabo, nós dizemos que alguém nos atrapalhou, nós dizemos que é porque nós não elaboramos bem o projeto, quando na verdade algumas coisas não acontecem na nossa vida porque Deus não queria que fosse daquele jeito, naquela direção, daquela maneira, e nós precisamos entender, antes da oposição do diabo, antes da força de alguém para nos atrapalhar, nós precisamos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, eu quero andar com Deus, portanto a minha oração hoje à noite é: Senhor,
a partir de agora, não prevaleça mais a minha vontade na minha vida, mas a tua. Jesus diz em Lucas 9:23 assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo de número 19 e 20, o Senhor diz assim: ninguém ouvindo as palavras desta lei se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que eu ande segundo a minha vontade. Porque o Senhor não quererá perdoar tal homem, pelo contrário, o exterminará de sobre a face da terra e do arraial do seu povo. O que Moisés está dizendo para o povo ali, ou o que o escritor está dizendo para o povo ali, é que ninguém ouse achar que andar segundo a sua própria vontade estará livre de todo o problema, e Deus vai simplesmente dizer: vai lá porque você tem vontade própria, faz o que você quiser. Presta atenção, se eu e você decidirmos andar segundo a nossa própria vontade, nós não vamos nos deparar com Deus feito uma rocha no meio do caminho. Você vai andar segundo a sua vontade. Quando as coisas derem errada, não culpa ninguém, foi você quem decidiu. Quando nós decidimos andar com Deus, a nossa vontade é anulada e agora prevalece o que Ele quer. Você está me entendendo? Diga amém. Então, de maneira bem prática, a nossa oração hoje é: Senhor, eu quero andar contigo. E se para andar contigo significa que a minha vontade não pode prevalecer, por favor, faça prevalecer a tua. Veja só o perigo de andar segundo a nossa própria vontade. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, eu vou citar alguns textos de Jeremias, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 16. O Senhor está repreendendo o povo de Israel. E o Senhor diz ao povo de Israel acerca da sua rebeldia e da sua decisão de viver segundo a sua própria vontade. O Senhor declara da seguinte maneira, 9, 13 a 16, e disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, não andaram nela, antes andaram após o propósito do seu coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu darei de comer losna a este povo, e lhe darei de beber água e fel, ou água de fel. Presta atenção, você não será bem sucedido andando segundo a sua própria vontade, só vai dar certo por um tempo. Cedo ou tarde você vai perceber que o teu coração te enganou, que a tua visão estava desfocada. Quando nós andamos segundo a nossa própria vontade, nós somos como sedento no deserto, olhando para uma poça de xixi de camelo e pensando que é água cristalina. Quando nós andamos segundo a nossa própria vontade, nós pensamos que tudo que reluz é ouro. Quando nós andamos na vontade de Deus, Ele revela o que é apenas cobertura de ouro, mas a essência é ferro enferrujado. Ele está querendo que eu e você aceitemos a direção da sua vontade para a nossa vida. Alguém aí consegue dizer amém? Aí no texto ainda de Jeremias, capítulo de número 11, versículos 7 e 8, o Senhor volta a repreender os filhos de Israel, porque eles não deram ouvido à sua voz e andaram segundo a sua própria vontade. No capítulo de número 13 de Jeremias, eu vou agilizar, versículo 10, outra vez o Senhor diz assim: esse povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras e caminha segundo o propósito do seu coração. Veja que Deus não se permite andar com alguém que tem vontade própria e decide fazer o que dá na teia. Lá no profeta Jeremias capítulo 16, eu acho que é a partir do versículo 6, o Senhor diz a Jeremias: vai lá no mercado e compra um cinto de couro.
E Jeremias compra o cinto. Quando ele compra o cinto, o Senhor diz assim: agora vai lá perto do rio, na terra molhada do rio, à beira do rio, e enterra o cinto. Jeremias foi lá e enterrou o cinto. Depois de alguns dias, o Senhor disse: agora volta, chama os anciãos de Israel, os líderes de Israel, e leva lá onde você enterrou o cinto. E Jeremias chamou e levou. Quando chega lá, que Jeremias cava o local onde estava o cinto e tira o cinto, a Bíblia diz que o cinto estava apodrecido. Naturalmente, é um cinto de couro enterrado na terra úmida. O Senhor vai e diz assim: assim como este cinto apodrecido, que para nada presta, é este povo que se recusa a andar segundo a minha direção e decide andar segundo o seu próprio coração. Presta atenção, não é impossível andar com Deus. Talvez eu veja impossibilidade em abrir mão dos meus desejos e vontades. Mas no momento que eu abro mão das minhas vontades, ou da minha vontade, eu estou dizendo a Deus, estou abrindo oportunidade para que a tua vontade seja aplicada na minha vida e eu me submeto a ela. Então andar com Deus não é impossível. A chateação está em abrir mão do que eu quero para fazer o que Ele quer, porque nem sempre o que Ele quer coincide com o que eu planejei, com o que eu projetei. Então, primeiro segredo para andar com Deus: não ande segundo o seu coração. Vou fazer a pergunta, fala a verdade, tá? Não mente para agradar o pregador não, que não muda nada. Quem está decidido a abrir mão do seu coração para andar no propósito do coração de Deus? Levanta assim a mão, bem discretamente, não levanta muito, bem discretamente assim. Deixa eu te fazer entender. Segundo o meu coração, eu não seria pastor, seria advogado. Segundo o meu coração, eu não estaria aqui hoje à noite, eu estaria em outro país. Segundo o meu coração, eu não pastorearia uma igreja, eu seria um advogado bem-sucedido. Segundo o meu coração, se eu não fosse pastor de uma igreja, eu ia embora semana que vem. Segundo o coração de Deus, Ele disse: você vai pastorear o meu rebanho. Segundo o coração de Deus, Ele diz assim: você não vai viajar hoje, porque eu tenho algum plano com você nessas 24 horas aqui. Segundo o coração de Deus, Ele diz: você até poderia ir embora do país, mas eu não quero, a corda é curta, fica no terreno que eu te dei, no território que eu te coloquei, e baixa a bola, porque a vontade é minha. Segundo a vontade de Deus, você não reage na hora que você quer. Segundo a vontade de Deus, você não diz o que você quer. Segundo a vontade de Deus, você não executa o que você quer. Segundo a vontade de Deus, é Ele quem diz vai e você vai. Ele diz fica e você fica. Ele diz senta e você senta. Ele diz levanta e você levanta, porque Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. E sabe o que é interessante nesse negócio de minha vontade e vontade de Deus? É que na minha vontade eu já tinha resolvido esse negócio ontem. Mas Deus está dizendo assim: espera um cadinho mais, porque no meu tempo resolve na hora que eu determinar que vai resolver. Então essa parte não é simples, essa parte não é bela em alguns casos, mas é o segredo para você iniciar uma caminhada com Ele. Diga assim: eu vou andar com Deus. Vamos lá. Segunda coisa que nós temos que fazer, se nós queremos andar com Deus. Quem quer, levanta a mão. Eu não estou pregando para você um evangelho novelesco,
Não estou pregando para você uma Bíblia inalcançável, estou te pregando algo que é possível. Então, o segundo segredo para andar com Deus é andar na luz. As práticas das trevas deixam de fazer parte do meu dia a dia. Por quê? Porque eu passo a andar na luz. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 5, assim: vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Ok. O que caracteriza uma pessoa que está andando na luz, pastor? Lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, a Bíblia diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz sabe para onde vai, porque anda na luz. Aí Jesus acrescenta: aquele que anda nas trevas para que as suas obras não sejam vistas, mas aquele que anda na luz para que as suas obras sejam visíveis aos homens. Então quem anda na luz é aquela pessoa que decidiu que a sua vida vai estar de uma forma que o seu testemunho contagiará outras pessoas pelo seu padrão e modo de vida. Alguém aí disse amém, não? Muito bem. Primeira epístola de João, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, João diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se eu não vou com tua cara, se eu falo mal de você na casa do vizinho, se eu fico até tarde armando contra você, se eu uso as redes sociais para me esconder atrás de uma tela e te atingir, te dar indireta, eu posso ser membro de uma igreja, pregador, pastor, cantor, missionário, o que for, mas não ando na luz, porque não tenho comunhão com o irmão. Quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Isso é prático. Mas pastor, tem uma pessoa que eu não suporto. Pastor, aquela pessoa, eu prefiro engolir um sapo. Trata de resolver esse negócio. Resolve isso, porque Deus está esperando isso para você começar a andar com Ele. Eu fui orar por uma pessoa, um pastor, 41 anos ele estava, acometido de uma enfermidade grave, e ele estava em estado terminal. O sobrinho dele me disse assim: pastor, a minha família quer que o senhor venha orar pelo meu tio. E aproveitando uma dessas viagens, eu fui lá, e quando eu cheguei na casa, a mãe dele, uma senhora cristã, piedosa, mulher de círculo de oração, disse assim, na chegada, na sala, ela falou: pastor, todas as pessoas que vêm orar, Deus usa em profecia e fala que vai curar o meu filho, porque ainda tem uma grande obra na vida dele. Amém? Quando eu entrei no quarto e estávamos conversando, ele estava bem debilitado, eu comecei a orar e eu disse: Senhor Jesus, eu estou na tua presença e eu vim aqui porque o Senhor é poderoso para fazer milagres. O Senhor disse para mim na hora: não ore por cura, porque eu não vou curá-lo, eu vou recolhê-lo. Aí eu abri um olho para ver a mãe, a esposa, os filhos, e falei: como é que eu faço a oração agora? Aí eu fico assim: o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, Tu és grandioso, a Tua vontade prevalece, ó Senhor, faz o Teu querer. Aí a mãe tomou a oração e começou a dizer: Senhor, o Senhor falou que ia curá-lo, porque o Senhor disse que tem uma obra na vida dele. Eu percebi que ela captou que eu não dei continuidade à oração, eu mudei a entonação da oração, e ela tomou o pé da oração e eu acompanhei com ela. Quando terminou a oração, ela olhou para mim e disse: pastor, o que Deus lhe disse? Eu disse: o que Deus me disse, eu gostaria de dizer para ele. Então, para isso eu queria pedir à senhora, à sua nora e aos meninos que saíssem do quarto um pouquinho. Saíram e eu fiquei com ele, fechei a porta, dei uma olhadinha para ver se ninguém ficou de bituca, e disse para ele assim: Deus falou comigo que não vai curar você, que vai lhe levar, e que não lhe levou ainda porque tem alguma coisa que precisa arrumar na sua vida. Ele chorou e disse: eu sei, pastor, Deus já falou comigo que ia me levar. Eu disse: o que é que falta resolver? Ele disse: minha irmã, eu sou inimigo dela
há 15 anos. Tem 15 anos que a gente não se fala. Eu chamei de novo a mãe e a esposa, disse: liga para a irmã. E aí ele conversou, ligaram para a irmã dele pelo telefone, e ela disse: embarco hoje. Ela mora num dos estados do Nordeste. Eu estou falando pela internet, eu preciso evitar algumas citações muito exatas. E ela tomou o voo e foi em direção à cidade, à casa e o estado onde eles moravam e moram. Ela chegou por volta de meia-noite, eu não estava mais lá, é óbvio. Conversaram, se perdoaram, se reconciliaram. Foi aquela festa, a família fez a oração. 1h05 da manhã o sobrinho ligou e disse: pastor, Deus acabou de recolher o meu tio para a glória. Presta atenção, não estar em comunhão com o irmão pode bloquear algumas coisas na sua vida e alongar a sua dor, alongar o seu sofrimento. Esta noite, hoje ainda, peça a Deus a oportunidade de andar na luz, de gerar perdão, de liberar perdão, de receber perdão. Não é para morrer, não. Eu não estou dizendo que você vai perdoar e morrer logo em seguida. Eu estou falando sobre andar com Deus. Eu estou dizendo que quando você perdoar, quando você pedir perdão, uma nuvem que cobre a sua vida vai ser dissipada e a luz de Deus vai resplandecer. Resolve isso. É o ex-marido, é a ex-mulher, é a ex-namorada, é o ex-namorado, é o ex-sócio, é a esposa dentro de casa, é o marido dentro de casa, é o pai, é a mãe, é o vizinho, é a sogra. Não vou com a cara, pastor, não suporto. É o seu pastor. Você mudou de igreja com raiva do seu pastor. Você não vai fluir na igreja para onde você foi, porque há um bloqueio, há um obstáculo. Algo está obstruindo. Diga assim: eu quero andar com Deus. Diga: eu decidi, eu vou andar com Deus. Então, queridão, pelo que você pretende, que é muito maior do que o sacrifício que você tem que fazer, porque perdoar essa pessoa é um sacrifício violento, viu, pastor? Se o senhor soubesse. Mas pelo que você vai ganhar, que é andar com Deus, resolve logo esse negócio. Se livra dessa angústia e começa a andar com Ele. Sabe qual é a sensação de você deitar para dormir e você ter a sensação que Jeová está em pé ao lado da cama, dizendo: dorme, porque enquanto você dorme eu vou conversar com a tua alma. Isso é perfeito. Então resolve esse negócio. Vamos lá, terceira coisa que eu tenho que fazer para andar com Deus. Posso continuar? Terceira coisa que eu tenho que fazer para andar com Deus: ter vestes embranquecidas. O que é isso? Caminhar em propósito de pureza e de santidade. Caminhar em propósito de pureza e santidade. Ou seja, tudo que há na minha vida que não caracteriza por puro e santo, o que eu tenho que fazer? Senhor Jesus, começa a fazer um trato, começa a trabalhar isso em mim, começa a mudar isso em mim, seja na minha mente, seja no meu coração. Mas eu quero andar de vestes brancas. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando o Senhor escreve para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:4, e ele está criticando a igreja de Sardes, ele diz assim: tenho, porém, aí alguns que não contaminaram as suas vestes, e estes andarão comigo de branco, porque são dignos disto. No versículo 18, escrevendo para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez. João capítulo 15, versículo 2 e 3, Jesus falando sobre a videira, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra
que eu vos tenho falado. Pastor, como é que eu alcanço então essa pureza, pastor? Eu não consigo, pastor, eu jejuo, eu jejuo, eu subo para o monte. Eu já estou seco de tanto ficar sem comer, de jejuar. E não consigo vencer esse negócio, queridão. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você tem que entender que vir para o culto de doutrina não é vir para ouvir alguém que você admira, você vem receber palavra. Vir para a escola bíblica dominical é vir receber palavra. Ah, mas eu não gosto do professor. Não, mas você não veio por causa do professor, gente. Você veio por causa da palavra que o professor está professando, que está predicando, pregando. É a palavra que vai gerar em nossa vida esse embranquecimento, essa santificação, essa purificação, esse sentimento de que algo está incomodando, de que algo está fora do lugar, e o Espírito de Deus vai gerando em nós essa operação de transformação. Ei, isso é processual, isso não acontece da noite para o dia. É uma operação continuada do Espírito Santo. Tanto é que em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo diz que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação. Aperfeiçoar a nossa santificação. É um aprendizado, é diário. E à medida que nós deixamos de andar segundo o nosso coração, à medida que nós andamos na luz, pela comunhão uns com os outros, e à medida que nós vamos sendo purificados por esta caminhada, sob a orientação da palavra de Deus, nós vamos alcançando esta comunhão. Presta atenção, não é impossível. Diz aí para o seu vizinho, não é impossível. Diz para o outro vizinho assim, ó, isso é prático. Ou seja, nós podemos andar com Deus, só que a gente quer andar com Deus de qualquer jeito. Quando você entra no carro de alguém, você determina para onde vai? Você está sob a direção de alguém. Quando nós começamos a andar com Deus, a gente não determina mais, nós estamos sob a determinação dele. Então, um dos critérios é vestes embranquecidas, pureza, mudança. E isso, presta atenção, santidade não é uma operação tua. Você coopera, mas você não gera isso. Isso é uma ação do Espírito Santo em nós. Gosto de Levítico capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, quando o Senhor revela para nós que santificação é uma obra de parceria. Ele diz assim: santificai-vos e sede santos, versículo 7. Aí no versículo 8 ele diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, nós nos dispomos à santidade e Ele opera esta santidade em nossa vida. Diga comigo, eu vou andar com Deus. Posso ir mais um pouquinho? Está muito complicado? Quarto lugar. Quarto segredo para nós andarmos com Deus: vida de humildade. Irmão, Deus não anda com orgulhoso. Deus não anda com gente soberba e jactanciosa. Não anda. A Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Provérbios 6 diz que existem 6 coisas que Deus detesta e uma que Ele odeia. E quando o sábio discorre sobre as 6 que ele detesta, está incluso lá coração altivo. E é interessante, presta atenção nisso,
que orgulho não está relacionado com poder, com status e com riqueza. Eu conheço gente que exerce uma influência extraordinária e é gente humilde. E conheço gente que não influencia nem o papagaio no fundo da casa. E vai. Tem gente que só não é orgulhosa porque ainda não teve a oportunidade de mostrar. Só que a questão da humildade é muito interessante, porque Miqueias 6:8 diz que o Senhor requer de nós é que vivamos em humildade. Tá. Já que Deus requer que eu viva em humildade, e esse troço aqui é vaidoso por natureza, que a natureza humana é besta. O que eu faço então para viver em humildade? Fácil. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus tem uma escola de humildade. O professor é Jesus, a sala de aula é o deserto e as matrículas estão abertas. Se nós não nos fiscalizarmos, se nós não nos policiarmos, quando menos esperamos, estamos agindo de maneira altiva. O apóstolo Paulo, um dia encheram muita paciência de Paulo, segundo os Coríntios capítulo 10, e Paulo ficou chateado com aquela abordagem. As suas cartas são graves e fortes, a sua aparência frágil e desprezível. Eu falei disso aqui um dia desses. Aí Paulo diz assim: quer saber de uma coisa? Eu não sou menor do que o mais excelente dos apóstolos. O que Paulo fez? Aqui Paulo está dizendo: epa, me trata com nobreza, que eu sou do topo, eu sou da prateleira de cima, eu não sou menor do que o mais excelente. O Espírito Santo deu uma olhadinha e disse: Paulão, a gente tem que mexer nesse negócio, está abusado. Aí o Espírito Santo deu uma apertada, um naufrágio ali, um apedrejamento acolá, uma perseguição em outro lugar. Aí Paulo escreveu assim: capítulo 11, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Opa, ontem ele estava na prateleira de cima, agora ele diz: eu nem sou digno de ficar na estante. Mudou ou não mudou? De repente o Espírito Santo permite mais uma machucada, um espinho na carne ali. Aí Paulo diz: eu tive visões, e para que eu não me gloriasse, segundo aos Coríntios capítulo 12, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele escreve a Timóteo e diz, capítulo 1, versículo 15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, se você quiser aprender humildade, pode ficar tranquilo que Jesus dá aula, não tem taxa de matrícula, não paga mensalidade, porque a aula já é um preço. A aula já é um preço. Por que Deus quer que nós vivamos em humildade? Porque para andarmos com Ele, o único grande é Ele. Você já viu aquelas pessoas que olham para todo mundo de cima para baixo? Gente que pensa que é dono do mundo. Nunca esteve com Deus. Não importa o título que ele tem, o tamanho da igreja que ele pastoreia, o renome que ele tem, se é esse tipo de gente, nunca esteve com Deus. Presta atenção: quem tem um encontro com Deus sai manquejando. É só olhar para Jacó no Val de Jaboque. Quem tem um encontro com Deus diz: ai de mim que vou perecendo. É só olhar para Isaías. Quem tem um encontro com Deus cai, é só olhar para Ezequiel: eu caí aos seus pés como morto. Quem tem um encontro com Deus não pensa de si mesmo mais do que convém pensar, porque Ele é oleiro e nós somos o barro nas suas mãos. Queremos andar com Deus? Está na hora de tirar o cascão da vaidade.
o cascão do orgulho, o cascão da soberba, e descer, mergulhar, enterrarmos-nos diante dele e dizer para ele: prevalece na minha vida, prevalece na minha vida. Aleluia. Ei, vá, Suriabaragaia, Suriamandahá. Já vou terminar. Quinto lugar. Se eu quero andar com Deus, diga: eu quero. Diga comigo: Senhor, eu quero andar contigo. Me ensina o teu caminhar. Aleluia. É preciso amá-lo profundamente. Para andar com Deus é preciso amá-lo profundamente. Não é amar o que Ele faz, não é amar o que Ele concede, é amá-lo, amar a sua pessoa. O camarada chegou para Jesus e perguntou para Jesus qual é o maior dos mandamentos. É claro que ele estava falando do decálogo da lei. Aí Jesus responde para ele em Mateus capítulo 22, versículo 36, dizendo assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo de todo o teu coração é não amar ninguém na frente dele. Ninguém terá o primeiro lugar. Não amar a ninguém mais do que você o ama. Não deixar de agradá-lo para agradar a ninguém. Isso é amá-lo de todo o coração. E às vezes a gente deixa de agradá-lo para agradar o filho, de agradá-lo para agradar o namorado, de agradá-lo para agradar a mulher, de agradá-lo para agradar o marido. Amar de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. É colocar todo o teu espírito, toda a tua adoração, toda a tua veneração, todo o teu culto, todo o teu foco, toda a tua meta para Ele. E amá-lo de todo o teu intelecto, todos os teus pensamentos, todas as tuas indagações e divagações estão submissas a Ele. Os nossos conceitos e ideias estão abaixo dele. Por quê? Porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Pedro negou a Jesus. Jesus tinha dito para ele: você vai me negar. Pedro disse: eu te negar? Eu vou contigo até a morte. Pedrão, hoje antes que o galo cante você me nega 3 vezes. Pedro disse: nega não. Jesus é preso. Pedro até tentou. Quando Jesus foi preso, Pedro catou uma espada e deu no pescoço do servo do sumo sacerdote. Pescoço não, pastor, na orelha. Na orelha porque o camarada também sabia lutar e tirou o pescoço da mira. Pedro não queria a orelha do cara. Ninguém usa espada para cortar a orelha, irmão. Não vai colocar brinco. Mas o cara era bom também, escapou, pegou na orelha. Por que a Bíblia diz a orelha direita? Porque a Bíblia faz questão de mencionar que foi a orelha direita. Porque o servo do sumo sacerdote estava estudando para ser sacerdote. E uma das regras para ser sacerdote é que não podia ter defeito na orelha direita. Quando Pedro cortou a orelha direita do cara, Pedro comprometeu todo o futuro do cidadão. Todo o sonho dele foi comprometido. É por isso que Jesus pega a orelha,
Tira a terra e coloca no lugar, porque Jesus está dizendo assim, recebe essa palavra, tá? Jesus está dizendo assim: ainda que alguém ameace o teu futuro, eu sou o Deus poderoso para te garantir que o teu futuro será restaurado e vai se cumprir. Aleluia. Toca no seu vizinho e fala com ele assim: Jesus disse que meu futuro está garantido. Oh, aleluia! Glória a Deus. Jesus repreende a Pedro. Óbvio que quando Jesus repreendeu a Pedro, Pedro se retraiu. E Pedro se retraiu tanto que na hora do julgamento, Pedro não fica com Jesus, vai lá para fora se aquecer. E Pedro está muito à vontade conversando, alguém olha para ele e diz assim: rapaz, eu acho que eu já vi você andando com o réu. Pedro disse assim: sei nem quem é. Mas ele ficou sem graça, me encontraram, saiu. Foi lá para o vestiário. Quem vai no vestiário? Só o empregado da casa, o mordomo. Pedro foi lá para o vestiário. Quando Pedro está lá no vestiário, chega uma empregada de Pilatos arrumando os armários. E olha para Pedro e diz assim: tu é galileu. E tu anda com esse nazareno aí, ó. Eu gosto do relato de Lucas, porque Lucas diz que Pedro saiu resmungando, reclamando, murmurando. Eu imagino Pedro dando um murrão na parede e dizendo assim: já falei que eu não sei quem é. Aí alguém encontrou na porta e disse: você anda com ele mesmo, o teu sotaque é igual ao dele, tua fala te condena, teu jeito de falar te caracteriza. Aí Pedro diz assim: eu já falei que eu não sei quem é. E a Bíblia diz que o galo cantou. E aí Lucas é quem diz assim: quando o galo cantou, Jesus vira e olha para Pedro. O problema não foi o galo cantar. O problema não foi o linguarudo da fogueira. O problema não foi inconveniente da mulher lá no vestiário. O problema é esse olhar. Porque o olhar traspassou. Aí Pedro desapareceu e foi chorar. Jesus foi condenado, executado, Pedro não aparece. Crucificado, sai da cruz, Pedro não aparece. Jesus é sepultado, João está lá, José de Arimateia está lá, Nicodemos aparece, as mulheres estão de longe, mas Pedro não. Manhã da ressurreição, elas vão embalsamar o corpo do mestre. Eu vou agilizar aqui por causa da hora. Chega lá, a pedra já está removida, que a preocupação era quem nos removerá a pedra. O Senhor já removeu a pedra. Fala aí com o teu vizinho: a pedra está sendo removida. Um anjo diz assim: quem é que vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré? Aquele que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Essas mulheres partem no meio do mundo, voltando para Jerusalém. Quando elas chegam em Jerusalém, elas chegam dizendo: Jesus está vivo. O anjo disse que ele está vivo. Maria Madalena ficou procurando no jardim. Marcos 15. Quando Maria Madalena encontrou com um ser, ela pensou que era o jardineiro, e ela diz assim: se tu roubastes o corpo do meu mestre, me dize onde o pusestes. Aí Jesus olha para ela e diz assim: Maria, Mariam. Ela reconhece a voz e se prostra.
e diz: mestre, meu mestre, meu bom mestre, Rabi, Rabone, Raboni. E Jesus diz assim: levanta, Maria, vai, fala com os meus discípulos. Versículo 7 do capítulo 16, salvo engano, de Marcos. Dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Ei, por que Jesus falou o nome de Pedro? Por que ele não falou o nome de João, que ficou lá no pé da cruz até a última hora? Porque Jesus sabia que Pedro estava com vergonha. Pedro não ia querer encontrá-lo, Pedro ia desviar, irmão. Quando as mulheres chegaram lá na cidade dizendo: Jesus ressuscitou, João 20, João vem correndo e Pedro vem atrás. Só que no meio do caminho a Bíblia diz que o discípulo mais novo continuou correndo e o discípulo mais velho desacelerou. Pedro lembrou de 3 dias antes. A Bíblia diz que João chegou e entrou no túmulo e viu o túmulo vazio. E o discípulo mais velho só chegou depois. E o discípulo mais novo entrou de novo e viu o lençol dobrado e o lenço pendurado e creu. A luta agora é: como é que eu encaro ele? Se ele está vivo mesmo como ele disse, como é que eu dou de cara com Jesus? Ele viu negá-lo. Aí a Bíblia diz, João 21, tenho que terminar. Pedro e João estão pescando, os discípulos estão pescando de manhã bem cedo, a neblina está cobrindo o mar da Galileia, lago de Genezaré. Jesus chega na beira do lago, tem alguém ali na beira da praia, e Jesus assim: dá um peixe assado para eu comer. Alguém reconheceu o mestre. Quando alguém reconheceu o mestre, gritou de lá: Pedro, André, o mestre. Pode ler o texto. João pula na água e vem nadando. Ele precisava abraçar Jesus. João viu o sofrimento, agora ele está vivo. Pedro também pulou do outro lado do barco e se escondeu. Jesus fica lá comendo peixe com os discípulos e Pedro congelando. Mas Jesus tem paciência. Provoca aí o vizinho e fala com ele: Jesus tem paciência. Quando Pedro viu que Jesus não ia embora, aí Pedro grita de lá: ô João, joga a minha capa. Pedro pega a capa, se enrola e sai, sem graça. Fica ali, todo mundo comendo peixe, ninguém ousava tocá-lo, mas todo mundo está feliz, Jesus está vivo. Alguém, eu imagino, Pedro é conversador, está em todo lugar, toda hora Pedro está dando palpite. Eu imagino alguém dizendo assim: ô Pedro, está calado, Pedro. Ninguém viu Pedro negar Jesus, tá, irmão? Só Jesus viu. Está calado, Pedro. Detalhe, Jesus não disse a ninguém que Pedro negou. Presta atenção, Jesus nunca conta teus pecados para ninguém. Fala isso aí com teu vizinho: Jesus nunca conta teus erros para ninguém. Jesus não te expõe. Como um peixe, Pedro. Fala alguma coisa aí. Diga assim: eu vou andar com Deus. Aí Pedro levanta, sem graça, devagarinho, vamos para Jesus, desconfiado. Pega um pedacinho do peixe lá que está assando. Quando Pedro lasca o peixe que vai pegando, Jesus faz assim: Pedro, começou. Vai dizer para todo mundo: vou ficar numa situação terrível. Aí Jesus pergunta assim: você me ama, Pedro?
O que Jesus queria? Não era o dinheiro de Pedro, não era a empresa de Pedro, não era o louvor de Pedro, não era a pregação de Pedro, era o amor de Pedro. Você me ama? Aí Pedro diz assim: eu gosto do Senhor. O texto da língua portuguesa respondeu: tu sabes que te amo. Mas a expressão literal no texto original é eu gosto. O amor ali é filéu, amor de amigo, gostar. Jesus deixa Pedro comer peixe. Passa um tempinho, eu acho que Pedro foi pegar peixe de novo. Jesus já perguntou uma vez, não falou mais nada, não me deu bronca, não brigou comigo. Vou comer mais um cadinho. Eu imagino que Pedro era um homem zarrão, sou eu imaginando. Pedro pega o peixe, Jesus não diz nada. Aí, toma mel, Pedro. E pega uma colmeia, né? Aquela colmeiazinha. E Pedro está espremendo o mel. Quando o mel está caindo no peixe, Jesus diz assim: Pedro, você me ama, Pedro. O que Jesus quer de Pedro, irmão? O que Jesus está querendo de Pedro? O amor. Aí Pedro diz assim: Senhor, está escrito de novo, tu sabes que eu te amo. Mas agora é fileó, gostar muito. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Tá, come. Não sei quanto tempo durou esse processo, mas na terceira vez Jesus não pergunta mais a Pedro: tu me amas? No texto grego Jesus pergunta a Pedro assim: você gosta de mim, Pedro? A terceira pergunta é essa. Jesus não pergunta mais a terceira vez: tu me amas? Ele pergunta: você gosta de mim? É uma forma de dizer: depois de andar 3 anos comigo, o que você sente por mim é apenas gostar. Aí Pedro se entristeceu, diz a Bíblia. Por que Pedro entristeceu? Porque agora Jesus encontrou a ferida. Porque agora Jesus mexeu no cascão. Porque agora Jesus chegou lá no cerne da questão. A Bíblia diz a resposta. Deixa eu conjecturar a postura. Eu imagino Pedro ficando em pé, dizendo assim: mestre, tu sabes de tudo. Como se dissesse assim: por que me perguntar 3 vezes se tu já sabes a resposta? Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz a Pedro: cuida das minhas ovelhas. Sabe por que Jesus mudou a pergunta na terceira vez? Porque quando você não encontra o degrau da escada para subir, Jesus encontra o degrau da escada para descer ao teu encontro. E Ele te busca onde você está e sobe contigo e te traz de volta à posição que Ele quer que você esteja. Eu quero andar com Deus. Quer? Dê-lhe o seu amor. Dê-lhe o seu mais poderoso amor. Ele restaura, te tira do poço, te tira do vale e te coloca na posição de cuidar de pessoas. E aliás, presta atenção nisso.
Uma das formas mais poderosas de provar a Jesus que o ama é cuidando das pessoas que Ele coloca sob nossa responsabilidade espiritual. Vou renunciar meu cargo, porque eu não estou suportando. Não quero ser líder de pequeno grupo, não quero ser professor de escola dominical, não vou sair do departamento infantil. Eu não quero fazer parte disso daqui. Eu não vou para o evangelismo, eu não quero conta com isso. Presta atenção. Uma das provas mais poderosas de amor que você pode dar a Deus não é escalando montanha para jejuar no Everest. É amando pessoas, cuidando delas. Diz aí para a pessoa do seu lado: cuida de mim, e você estará provando a Deus que o ama. Eu estou dizendo que o evangelho é prático. As pessoas estão acostumadas com o evangelho místico, utópico, inalcançável. O evangelho é prático. Eu termino. Quero andar com Deus. Então o meu coração não será mais o meu Senhor. Quero andar com Deus. Então a minha vida será na luz. Eu vou dissipar todas as minhas diferenças e eu viverei em comunhão. Eu quero andar com Deus. Então eu vou dar a Ele autorização para tirar da minha vida tudo aquilo que mancha as minhas vestimentas. Eu quero andar com Deus. Então eu vou largar de ser besta, de ser tirada poderoso, de pensar que eu sou mais do que eu realmente sou, e eu vou andar em humildade. Eu vou baixar minha crista. Eu vou parar de pensar que eu sou mais santo do que os outros. Eu vou parar de medir as pessoas pela minha espiritualidade, e eu vou viver em humildade. Eu quero andar com Deus, então eu vou amá-lo. Nada estará diante dele, nada estará acima dele, nada vai disputar lugar na minha vida com ele. Ainda que eu precise sofrer, porque não dá tempo, eu ia falar sobre isso. Quem quer andar com Deus precisa estar disposto a sofrer por isso, porque você vai viver mudanças. E algumas pessoas não vão compreender essas mudanças. Vamos dizer que você está querendo ser santo demais. Nada disso vai ser forçado, não é ritualístico. Presta atenção nisso, não é ritualístico. É que a relação com Deus vai gerar mudanças naturalmente na sua vida. Você nem vai ver algumas coisas mudando. Quando você se der conta, elas não te prendem mais. Isso é claramente denotado no Antigo Testamento. Eu já disse aqui, tinha coisas que o povo podia fazer e os levitas não. Tinham coisas que os levitas podiam fazer e os sacerdotes não. Tinham coisas que os sacerdotes podiam fazer e o sumo sacerdote não. Porque quanto mais perto de Deus você se coloca, mais Ele tratará de gerar mudanças na sua vida. Então algumas pessoas não entendem. Vem algum tipo de sofrimento, de rechaçamento. Não tem problema, vale a pena. Vale a pena. Tu não gosta de mim porque eu ando com Deus? Ah, fala sério, andar com Deus é tão bom que eu nem percebo que tu não gosta de mim. Entendeu? E o que eu quero que você entenda é que não é ritualístico, não é forçado, não é aquele desespero. Ah, eu preciso conseguir. Não. Você vai trilhando o caminho que Ele vai orientando, e Ele mesmo vai colocando as coisas no lugar. Fica de pé, por favor. Deixa eu terminar dizendo para você que outro segredo para andar com Deus, e termino.
você aceitar ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, eu acho que é a partir do versículo 14, não tenho certeza, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, porque Deus não nos deu espírito de escravidão, para outra vez andarmos em temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quando nós queremos andar com Deus, nós desistimos de ir do nosso jeito e nós deixamos o Espírito Santo ditar o nosso passo. Lembra de Jacó? Enquanto estava na casa de Isaac, ele rouba, ele mente, ele usa de jeitinho, porque Jacó tinha pressa em conseguir as coisas. Depois de 14 anos no processo, ele volta para sua terra. Eu estou sentindo a presença muito perene do Espírito Santo aqui. Eu realmente não sei o que ele está fazendo essa noite, o Espírito Santo. Eu realmente não sei o que ele está fazendo na sua vida e nesse ambiente. Eu realmente não sei. Mas eu estou sentindo a presença dele muito perene nesse lugar. Estou sentindo como uma brisa pairando sobre a relva. Essa é a sensação. Quando Jacó está voltando e passa pelo Val de Jaboque, e o anjo lhe toca na juntura da coxa, e ele amanhece o dia agora manquejando, com a perna inflamada, se reconcilia com Esaú. Esaú vinha para matá-lo, agora estão reconciliados. Esaú diz assim: vai na frente tu com o teu rebanho, e eu irei atrás para te proteger. Jacó diz assim: não dá, eu acabei de conversar com Deus ali no Val de Jaboque, de agora em diante eu não tenho mais pressa, eu vou no passo do gado, no passo do gado. Quando o Espírito Santo te guia, alguém está dizendo faça alguma coisa, e o Espírito Santo está dizendo descansa no meu colo, que eu vou fazer. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, alguém diz assim: ali tem uma proposta melhor, e o Espírito Santo diz: floresça onde eu lhe plantei. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, alguém te diz: aproveita a oportunidade, e o Espírito Santo diz: a oportunidade não fui eu que criei, fica aí porque eu vou criar uma para você.